esses escândalos aí, o que o senhor falou, tá levando muita gente a se apostatar da fé, né? É o que eu falei, a Assembleia de Deus, se ela permitir esse tanto de escândalo, é um nível de... Meu Deus, tem um potencial de apostasia muito grande, porque é 40 milhões de membros, irmão. Mas por que, na sua visão, pastor, como pastor de igreja, pregador, profeta, homem de Deus dessa geração, por que tantos escândalos vindo à tona? Faz parte da apostasia profetizada pelo próprio apóstolo Paulo a respeito desses últimos dias? Fábio, toda apostasia, você sabe que a palavra apostasia ela foi muito mais usada no Velho Testamento do que no Novo. De todos os reis de Israel, não teve um que agradou o Senhor. Todos. E dos reis de Judá, você teve 5. O resto também não agradou o Senhor. Tem Davi, você tem Asa, Josias, Ezequias e Josafá. E ainda Josafá não agradou o Senhor, porque foi fazer aliança com Acabe. Então, esses são os reis que agradavam o Senhor. E a palavra que mais se lê na Bíblia nesse período é apostasia. 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 E o que Deus entendia por apostasia? A idolatria. A idolatria é o início de toda a apostasia. E como é que nós podemos compreender a idolatria hoje? Bom, a idolatria ela tem muitos tentáculos. Então, o apóstolo Paulo usa, por exemplo, comer demais é idolatria. Então, é um tentáculo. Glutonaria, né? Já tem a raiz da idolatria. O próprio Paulo que usou a comida como idolatria, ele usa também a avareza, que é pecado de idolatria. Então você tem várias coisas que podem ser a idolatria. O pecado do falso profeta Balaão foi um pecado de avareza, que é pecado de idolatria. Então, quando você examina a Bíblia Sagrada, olha que coisa interessante. Nós mencionamos 5 reis. Tira Davi, que Davi foi um rei militar, e pega os outros. Não foram militares, apesar de ter feito guerra, não foi um rei militar. Davi foi tido por Deus para ser um rei militar. Dá início à história do reino. Né? Tanto é que ele não pode fazer o templo porque ele tinha muito sangue na mão, porque ele era um rei militar. Davi era pior que Josué, meu irmão. A espada. O homem matava só no sopro. Ele tinha a mesma capacidade de Sansão com a metade do tamanho. Ele matou leão, igual Sansão. Matou urso, mas ele tinha 1,5 metro quase. Então o cara é descomunal. Davi é descomunal. Quantos soldados ele matou para trazer os bagos desses soldados para Saul, para casar? Um punhado. Sozinho. Só de derrubar um gigante com uma pedra já assusta, né? Até doido aí. Você é doido. Eu morreria de medo de ver Davi na minha frente. Assim, ó, quem olha, quem vê cara não vê coração. Ele tem um assassino nato. Só de ver ele girando alguma coisa na mão já dá uns... Agora, no caso desses reis que eu mencionei aqui agora, o maior rei da Bíblia, tem muita gente que não leu isso na Bíblia. O maior rei considerado na Bíblia, que a Bíblia diz, ninguém foi semelhante a ele. Segundo Reis, capítulo 22, capítulo 23. O maior rei da Bíblia é Josias. Josias? Por vários motivos. Primeiro motivo, ele começa com 8 anos. No 18º ano de seu reinado, ele começa a fazer o quê? A andar pelas ruas de Jerusalém, pregando arrependimento. Josias toma algumas atitudes que vira padrão para os outros reis. Ele morre com 31 anos, por causa do Manassés. Mas o que Josias faz? Uma coisa que me assusta na vida de Josias é que os reis anteriores a ele esconderam os livros do Senhor, isso é, os livros da lei, nas pedras do templo para ninguém achar. Então você pega os reis, Amon, o pai dele que morre com 3 meses de reinado, você pega todos esses reis que vieram antes dele, inclusive Manassés, quando você pega o templo na época de Josias, as prostitutas moravam dentro do templo, porque eram prostitutas cultuais. Haviam 3 altares dentro do templo do Senhor. Agora nós estamos falando de 297 anos que o povo nem sabia mais quem era Deus. A Bíblia diz que o nome do Senhor já não era mencionado. Os filhos cresceram sem ter a cultura de Deus. A nação não sabia quem era Deus.
O que começa a acontecer na época de Josias? A primeira coisa, Josias, ele manda restaurar o templo, manda o povo ofertar para restaurar o templo. Aí, acontece um fenômeno nessa restauração. E Ilquias acha o livro. Quando ele acha o livro, ele leva para Josias. Josias, desconfiado, era um menino, mas ele tinha Deus na mente dele. Ele manda para a profetisa. A profetisa olha o livro e fala, vai e diz a Josias que realmente é o livro do Senhor. Quando Josias descobre que é o livro do Senhor, ele toma a primeira atitude dele que um servo de Deus faz antes de um avivamento. Ele rasga suas vestes. Isso é o símbolo de arrependimento no Velho Testamento. Depois dele rasgar as vestes, ele começa a tomar atitudes. A primeira atitude dele convoca toda a nação e fala, ninguém arreda o pé enquanto eu não tiver lido todo o livro. É louco. Criança, mulher grávida, aquela multidão parada na porta do templo e Josias abre o livro e começa a ler inteirinho o livro do Senhor. No meio da sua leitura do livro, começa a ter, sabe o quê? Arrependimento. O povo começa a queimar estátuas, começa a queimar braceletes, começa a queimar correntes, começa a queimar livros de bruxaria, de feitiçaria. O que Josias fez? Ele pregou a mensagem de Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Ele leu o livro inteirinho e o livro lido trouxe avivamento. Imagina aquela criança que nem sabia que ela estava ouvindo falar de Moisés, ouvindo falar, etc. Vem um avivamento na nação. Aí eu te digo, esse é o ponto mais importante, aonde os inimigos do avivamento amarram suas talhas. A única arma existente para apostasia é o avivamento. E é a única porque não precisa de outra. Foi avivamento que acabou com a apostasia na época de Josias. Você vai se lembrar que 30 anos depois a nação é exilada. E Josias e Jeremias pregando a mesma coisa. Jeremias é contemporâneo a Josias. Ele está dentro da cidade pregando. E Josias trazendo avivamento na nação. O que acontece? O Espírito Santo desce, ele manda embora as prostitutas e os sacerdotes, os balaíns. Manda embora. Ele não mata, não. Manda embora. Quebra as casas das prostitutas, fica dentro do templo do Senhor, cara, olha isso. É um absurdo. Ele desfaz os cultos, ele anda nas ruas junto com os servos dele, quebrando os altares de ídolos. O menino, cara, um menino de 8 anos que trouxe um avivamento na nação. Por isso que a Bíblia diz que de todos ele é o maior, porque isso que ele fez foi padrão para os outros, os demais reis. Só que, infelizmente, o povo é povo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, apostasia vem de geração em geração. Sempre existiu. Sempre existiu. Toda geração vai ter apostasia. O que apostasia é? Vamos lá, vamos entender uma coisa sobre regra aqui. Atos 19, versículo 6, o Espírito Santo desce em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, o Senhor diz para a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti o fato de você abandonar o seu primeiro amor. Agora vamos contar um caos aqui. Atos 2, o Espírito Santo desce. De Atos 2 a Atos 19 são 25 anos. De Atos 19 a Apocalipse 2, quando a igreja de Éfeso já não tem mais o fervor espiritual, que está em Apocalipse 2, são 50 anos. Agora vamos contar de tempo em tempo. De Atos 2 a Apocalipse 2, são 75 anos. João estava dentro da igreja de Éfeso. Ele era o pastor da igreja de Éfeso. Provavelmente foi ele que leu essa carta. Olha que coisa poderosa. João estava em Éfeso e ele morre como pastor de Éfeso. Não podemos afirmar, mas provavelmente essa carta de 75 anos depois de Jerusalém vem a ele. Aí você pega a perfeição da igreja de Éfeso. Não toleras falso profeta, não toleras falso apóstolo, não tolera os maus. É uma igreja boa de obras, uma igreja boa de teologia. Porque a acusação que Deus faz a Éfeso é de foro íntimo, então nem o pastor teria como saber.
Se você fala assim, gente, olha essa igreja de Éfeso, você gostaria de ser membro daquela igreja. Então ela tinha, depois vem Irineu, depois vem Policarpo. Então essa igreja tinha todos os da caridade que João tanto pregava. Mas o Senhor reclama dela o quê? Que perdeu o primeiro amor. E ele usa o termo, arrependa onde caiu. Ou seja, a perca do fervor, a perca do primeiro amor, não é uma condição tolerável. Lembra-te de onde caíste. É um pecado grave. Arrependa-te. É pecado. Perder o primeiro amor é pecado. E grave. É pecado de quebrar os 2 primeiros mandamentos. Somente o Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura. E no Novo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Então, você está quebrando. O apóstolo Paulo chega a dizer, quem não ama o Senhor seja amaldiçoado. Então é um pecado grave, frieza espiritual, falta de fervor, é um pecado gravíssimo. Aí você fala, não vai ter avivamento. Então tá tudo lascado, porque é o avivamento que acaba com a frieza. Com a apostasia, Fábio, é isso que o povo não entende. A apostasia é exatamente o esfriamento. Pessoal, olha só, deixa eu olhar para vocês aqui. Dia 7 de junho. 7 de junho, pastor Carlos? Sim. Às 17h30. Às 17h30, São Paulo, capital, tem um evento extraordinário. Nós vamos levar o podcast em uma imersão no Apocalipse lá em São Paulo. Olha aí, ó. Tá na tela já? Olha só, imersão no Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão. Gente, vai ser extraordinário demais. Fica aí que... Olha só, tem um vídeo aqui que eu vou pedir para o Léo passar agora também. Isso. É um vídeo de 1 minuto e 54 segundos para que você fique por dentro do que vai acontecer nessa imersão. É a maior imersão no Apocalipse que já houve. Quem tem dúvida que está ao vivo, tá aí agora a prova. Pronto, quem tem dúvida que está ao vivo, tá aí a prova aí, tá? Eu tô bravo aqui já. Estão perguntando aí se tá ao vivo? Olha só. Olha só, gente, é o seguinte, será a maior imersão no Apocalipse que já houve na história do Brasil, tá? Em São Paulo, às 17h30, colocamos às 17 para que você chegue pontualmente às 17 horas. Tem um endereço aqui, ó, na Rua Sobral Júnior, 671, Vila Maria Alta, São Paulo, Vila Maria Alta, na igreja O Negócio é com Deus. Vai estar pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão e eu. A gente vai fazer uma imersão no método do podcast. A forma que eu interajo aqui com o pastor Carlos Cardoso e outros convidados vai ser desse jeito e você vai ser contagiado pela espiritualidade, pela alegria. Tudo que acontece aqui nos bastidores, às vezes você vê a gente dando risada e você não entende, é que só quem está aqui no estúdio vai conseguir compreender. Então só quem participar dessa imersão vai conseguir compreender. E as vagas são limitadas lá, né, pastor? É apenas 300 vagas. Apenas 300? Não dá para colocar 500, não? Não dá. É só 300. Pessoal, olha só, o vídeo tá preparado, Léo? Tá, aqui o Léo meu Deus do céu, o cara é fera. Olha só. Vai me levar pra São Paulo. Olha só, a gente ainda vai continuar esse podcast, a gente vai falar sobre o que está por trás das pirâmides egípcias. Vai falar sobre o que tu falou? Sobre o Trump e as taxações. Fique com a gente, mas veja esse vídeo aí agora e na sequência a gente vai deixar o contato para você poder se inscrever nessa grande imersão no Apocalipse. Pode soltar, Léo. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo?
Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão. É isso aí, gente. Você viu? Que coisa boa, que coisa especial. A gente quer se conectar a vocês, quer que vocês estejam conosco de forma presencial. Então, você de São Paulo, região, ou de outros estados que queiram participar com a gente, as vagas são limitadas. O site tá aí? O site... Eu já vou mandar. Pastor Carlos Cardoso. Na sequência aqui, a gente vai deixar o site disponível. Você vai fazer a sua inscrição, porque vagas limitadas mesmo. Você participando, você vai estar concorrendo um Fusca. Pensa no Fusca Top. Você vai estar contribuindo com a obra missionária lá na África, o projeto incrível que o pastor Carlos Cardoso tem. Vai estar recebendo 2 livros, 2 e-books, né? Jesus acabou com a minha vida, com Cristo nunca mais eu pequei, em paz, e Apocalipse... Descomplicando o Apocalipse. Descomplicando o Apocalipse. É bom explicar, Fábio. Irmãos, a gente vai passar um contato. Eu vou passar o contato, se não conseguir o site aqui. Aí já pode colocar na descrição. Irmãos, o que é o evento? O evento é uma forma de abençoar o projeto Arrependa-se. A gente vai construir uma escola na África. Eu vou para dia 15. E no dia do 15 de maio, né? No dia do evento, a gente já vai mostrar lá o material que a gente vai comprar, pelo menos para a fundação dessa escola. É uma escola para 270 crianças, entre a parte da manhã e parte da tarde, né? As crianças vão ter alimentação, vão ter educação e, acima de tudo, Jesus vai estar no coração dessas crianças, que é o mais importante. E outra coisa é a questão dentro desse contexto, é trazer edificação ao corpo de Cristo, né? Então, assim, existe muita dúvida sobre o Apocalipse. Eu acredito que a gente, estando num local aberto, você vai poder fazer perguntas, vai ter as respostas e juntos, né? A gente pode interagir melhor com a palavra de Deus. É uma ideia que estava no meu coração há tempo, e aí surgiu uma ideia no coração do pastor Fábio. E eu creio que vai ser a primeira ideia, né, Fábio? É viajar o Brasil inteiro. Sim, sim. Todos os estados do Brasil. E vai ter certificado, né? As pessoas vão receber certificados, vão ganhar 2 e-books e ainda vão participar do sorteio do Fusca Missionário. E pensa no Fusca personalizado da hora, hein? Então, a gente vai colocar o contato. Eu vou passar para o Fábio, que é bom ele colocar, para a gente ir para o próximo assunto. A gente vai falar aqui, agora. Ó, chegou. Chegou? Imersão no apocalipse.com.br. Eu vou te mandar aí. Manda aí, eu já mando pro Léo. O Léo já coloca na tela. Avisa ele. Passar o Instagram, tá? Também vai estar no seu Instagram também. Essa situação, né? Erivaldo, pastor Erivaldo, nosso parceiro, tá aqui. Eu vou mandar pro Erivaldo lá para fazer postagem já. No Instagram, né? Isso aí. Vai estar no Instagram do pastor Carlos Cardoso, tá? Vai estar também no Instagram do Eu Acredito Podcast, no meu. Eu te mandei aí. Mandou? E a gente vai passar aqui agora também, ó. Imersão no Apocalipse. Coloca aí, Léo, por favor. Não dá. Não dá, Léo. Léo tá chateado. Léo tá revoltado, cara. Meu Deus do céu. Jesus, liberta o Léo. Olha aí, Léo, coloca aí. Se fosse pra São Paulo, quem sabe era libertado. Olha aí, pessoal, ó. Imersão no apocalipse.com.br é o site para você fazer a sua inscrição e participar conosco. Vai ser uma alegria muito grande vê-lo e estar com vocês, tá? Olha aí, ó. São as inscrições. Olha aí, ó. Tá tudo aí, ó, na tela. Ó, inscrições limitadas. E se você adquirir, irmãos, manda para o WhatsApp que está aí. É o Guilherme que vai estar conversando com vocês. Ele vai estar enviando os e-books e vai estar enviando a confirmação da sua inscrição. Olha aí o Fusca.
Esse Fusca aí. Os casos da briga? É. Então, você adquirindo, nós vamos fazer uma escola linda na África e vai ser algo sobrenatural. Sem falar que a imersão já vai ser extraordinária e edificante também, né? O pastor Napoleão Pastor Falcão. Napoleão Pastor Carlos Cardoso já é um mestre de escatologia. Pastor Napoleão, não vou falar de grão-mestre, né? Pastor Napoleão, o que está acima do mestre? Vamos... O que está acima? Ele é uma... Sumidade. Uma autoridade na área, né? Uma grande autoridade na questão da escatologia. É uma... Aí o Léo tá morrendo de rir aqui, ó. Eu quero que vocês sintam essa alegria lá no momento. Eu né? vou botar lá, gente. Não dá. Mas para se inscrever, o link tá o link, dá para deixar esse link também nos comentários, Sim. né? Aqui, ó. Deixar o link agora nos comentários. Ó. Tá aqui. E o pagamento vai para Cave Treinamentos. Você pode seguir o passo a passo ali, fazer o pagamento, que é a empresa de curso que nós temos. E aí você vai fazer o pagamento direto na Cave Treinamentos. Perfeito. Aí, deixa eu mandar aqui as imagens, ó. Tá aqui. O link também já está aqui no bate-papo. Depois eu vou deixar esse link específico fixado no comentário desse podcast. E todos os cortes que foram feitos na sequência, a gente também vai deixar tanto fixado nos comentários e também na descrição para facilitar, porque eu quero ver, a gente quer ver o público que nos acompanha aqui, né? Sim, de perto, abraçar todo mundo, tirar foto, dar risada junto. Até você que não vai muito com minha cara, eu quero ver você lá para rir junto contigo, tá? Só deixa avisado que vai ser usado pra corte, né? Senão o povo fica bravo. Vai ser usado para corte, entendeu? Vai ser tudo. Pessoal, não vai ser transmitido ao vivo, a gente só vai fazer mesmo alguns cortes, né? Sim. Porque a gente quer levar a imersão para outros lugares. Então, se a gente transmitir tudo ao vivo, não vai ter... Como é que a gente vai para outros lugares? O pessoal vai falar, não, já assisti. Mas, ó, lembrando pra vocês que a maioria das coisas que serão faladas... Não vai ser lá, secreto, né? Porque senão vão dizer que é maçonaria. Não é secreto. É discreto. Eu vou tentar Aí é o seguinte, a maioria das coisas que serão faladas lá, a gente não fala no podcast aqui, né? Sim, tem coisas que a gente não pode falar, né? Mas muita coisa vai trazer muito esclarecimento. E só de estar perto já é uma benção. Ô, Tubex, ó o nome aqui, ó. Vende ingresso também para o online, cabeção. Não, ainda não, a gente não tá nesse nível aí, não. A gente tá priorizando só o presencial, Tubex, tá bom? Mas calma, uma hora... São Paulo, vai estar no... A gente vai lá... Marina. Cabecinha. Você me chamou de cabeção, eu tenho liberdade de chamar de cabecinha, tá? Vamos lá. É uma coisa que futuramente, depois do evento, a gente pode pensar, né? De gravar, vender por um preço mais acessível. Mas o importante é as pessoas estar presente. É muito bom o presente, o calor humano é tremendo. E esse é o nosso propósito, porque online a gente já faz aqui e é aberto para todo mundo. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer fazer presencial. Eu sei que seria legal fazer online para inscrição, mas online já está aqui. Você está acompanhando os conteúdos. A gente quer o calor humano. Sim, quer abraçar, conhecer vocês, tirar quer abraçar, foto. quer estar com vocês. E criar relacionamentos, criar vínculos, né? Porque muitas vezes a pessoa ali pega contato, conversa e se aproximar, né? O evangelho é isso. O corpo de Cristo é isso. É isso aí. E vai ser forte.